Os Felascast. Os Felascast, tá ok? Os Felascast. 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 Os Felascast. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Sejam muito bem-vindos para mais um episódio sensacional dos Felascast. Aqui com o meu grande anfitrião, Éder Santos. Hoje não tem câmera na cara dele, mas tira o dedo aí da câmera, por favor. Ele decidiu ser... como é que é? Não é demitido. Passar o trono pra você. hoje. Não. Demoted. Qual é a palavra para demoted? Ser despromovido. Isso, Eu acho. serve. Então ele vai ficar nas câmeras hoje. Espero que ele não dê nenhum problema. E hoje a gente vai entrevistar a grande Renata Barretos, que faz parte da empresa, de uma das empresas que vem patrocinando os Felas por meses. A gente está muito agradecido, valeu pelo apoio, e o podcast de hoje vai ser muito legal, vai ser muito informativo e vai ser interessante ouvir sua história. Renata, por favor, dá um oi pra galera aí que tá na casa, nessa câmera aqui, pra ficar mais fácil pra eles verem você. Fala um pouquinho sobre você, da onde você veio do Brasil. Dá um resumão pra gente começar esse papo. Vamos lá. Antes de tudo, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, ver esse projeto de vocês nascendo e o tanto que já cresceu até agora. Mas eu sou de Natal, capitalzinha do Nordeste, e não sonhava exatamente em ir embora, não. Mas nesses reviravoltas da vida, né, nesses recomeços, que é uma palavra tão forte para o imigrante, terminou que meu pai faleceu, minha mãe casou de novo, eu não aceitava e a vida fez com que eu fosse embora. Sabe aquela hora que você quer sair e você fala, aqui não vai dar para manter esse padrão, aqui não, onde que eu consigo recomeçar? E foi assim que eu fui, na verdade não para os Estados Unidos, mas para longe, para Londres, que foi o mais longe que eu consegui. Você já tinha viajado estar. antes, saído do Brasil, tipo férias, conhecido algum outro lugar? Tinha, porque eu venho de uma família, de certa forma, confortável. Meu pai era prefeito quando faleceu, família de médicos, dentistas, enfim. Minha questão não foi muito financeira, foi de revolta mesmo, foi de briga com a família. Certo. E tinha feito intercâmbio para os Estados Unidos, então eu já falava inglês fluente, tinha morado no Maine com a família americana, feito high school, já inclusive com dupla cidadania, porque meu avô é português. Mas cheguei na Inglaterra até talvez sem consciência disso, sabe? Sem Você tinha consciência pensado, desse vou lá diferencial. tentar... Vou e não volto mais. Certo. Vou e não Conheci preciso do alguém dinheiro lá? de vocês. Tem um primo que me recebeu lá. Primo legítimo por parte de pai. Mas eu saí, assim... Minha mãe falou, se você for, não vou lhe ajudar. Não conte comigo financeiramente para nada. E eu disse, não preciso. Eu ainda vou ajudar você. Sabe, bem na arrogância. Realmente bem na arrogância.
E aí cheguei... Ih, já vou me emocionar. Tudo Mas bem. lembro demais da primeira casa, puxando a malinha, entrando pelos fundos, uma casa com muito brasileiro morando, com rato, com caixa, sabe aquilo? E morando num colchão de solteiro no chão, com várias outras pessoas no quarto. Então, eu lembrava muito da minha vida confortável no Brasil, onde eu tinha... Sem dúvida um choque, né? Carro do ano, motorista, vários empregados em casa, uma estrutura confortável. E aí eu entro para aquele lado B, se eu posso chamar assim. Uma outra realidade. Uma outra realidade. A realidade de quem servia a gente. Né? Deixei de estar presente na realidade de quem era servido para conhecer o mundo de quem servia. E o primeiro trabalho que me ofereceram foi na limpeza, de madrugada. Existia muito aquela coisa do mito da imigração. E por mais que eu tivesse legal, como eu estava andando com pessoas que não estavam, eram elas que estavam conseguindo meus primeiros trabalhos, dando a primeira ajuda, dando o primeiro suporte. E era dentro daquele ciclo que a ajuda vinha. Então, os trabalhos eram de madrugada. Certo. E eu estava em Clapton, na região mais difícil de Londres, mais perigosa de Londres. Eu acordava 3 horas da manhã, morrendo de frio, para fazer faxina de um banco, no caso. O primeiro trabalho foi um banco. Mas com a certeza, uma vontade muito grande de vencer, muita garra, muita coragem, muita determinação. Até que eu comecei a notar que isso não era suficiente. Entende? Até eu começar a olhar para a vida do imigrante e dizer, todos têm muita garra. Onde está o erro aqui? E aquilo que era para ser temporário começou a não ser. E eu olhava, me sentia... Minha mãe me descreve como presa numa gaiola, batendo como um passarinho, sabe? Que está tentando encontrar uma saída. E era assim que eu me via. Eu falei, levei um checkmate da vida. Vim por cima da carne seca, na arrogância, e me lasquei, né? Não é esse o caminho. É um baita de um choque, sem dúvidas. Então, ali eu comecei... Olha que interessante. Eu sou arquiteta formada. A minha primeira formação é como arquiteta. E eu esperei receber o diploma para sair. Certo. E muitas pessoas fazem isso, né? Agora me fala por que eu esperei tanto, né? Não sei. Pra botar onde? Porque geralmente não dá para usar no outro país, né? Pois é. São raras exceções, você ainda tem que revalidar e tem que estudar as regras, leis do país que você está indo. Enfim, cheguei lá com esse diploma de arquiteta e eu mesma não fui procurar trabalho como arquiteta porque eu tinha uma consciência que me dizia, peraí, por mais que eu já tenha feito high school nos Estados Unidos, que eu já tivesse um inglês de certa forma fluente, eu dizia para mim mesma, eu preciso do vocabulário técnico da profissão antes de entrar na história da arquitetura. Como que eu vou trabalhar se eu não sei como que fala maçaneta da porta? Coisas simples assim como rodapé, como... Porque falar o outro idioma você consegue aprender, beleza, mas às vezes as palavras-chave técnicas da carreira... O básico. Eu falava, eu não sei o vocabulário da área. Então, eu trabalhava, ia lá, fazia minhas faxinas, limpava, e à noite não, e durante o dia, porque eu trabalhava à noite, durante o dia eu ia para a biblioteca pesquisar isso, aprender isso. Só que depois de muito tempo, quando eu comecei a virar esse jogo lá na frente, você já vai entender isso, eu percebi que quem me colocou naquela posição de cleaner? Eu mesma. E quem me colocou distante do escritório de arquitetura e quem falou que eu precisava saber esse vocabulário primeiro? Eu mesma. Eu julgava que eu não conseguiria ir para lá sem esse vocabulário. É engraçado que eu me preparei tanto que, enfim, anos depois a gente vai chegar lá, mas nos Estados Unidos, quando eu fui oferecer o meu trabalho como arquiteta aqui nos Estados Unidos, eu sabia mais do que todo mundo do escritório de arquitetura. E eu, de novo, estava demorando, sabe, para aquilo. Mas, fazendo uma longa história curta, muito tempo de cleaner, muito tempo de subemprego, muito tempo... E buscando como sair daquilo. Vendo que tinha um padrão de pessoas... Um número muito pequeno de pessoas que conseguia escapar dessa roda
dessa roda dos ratos, que a gente tá ali, acorda, trabalha, 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 acorda, trabalha, trabalha. E o imigrante parece ter algo interessante, né? Parece que a gente tem uma culpa por estar fora e precisa fazer aquele tempo valer a pena. Uhum. Então, tem uma dificuldade de colocar o lazer junto disso, tem uma dificuldade... E nessa época aí você só trabalhou ou você estudou também? Só trabalhei. Nada de estudo? Nada de só... estudo. Vamos lá. Eu estudava muito porque eu comprava livros e eu trazia esses livros para casa. Certo. Aí isso eu fazia. Você fazia o esforço ali com você mesmo, lendo livros? Eu virava noites e noites. Mas assim, eu fiz quase nada neste período de me matricular em escola, de nada certo. assim. Mas muita coisa que eu achava que eu precisava me qualificar. Então, tentando entender método construtivo, qual era a diferença, qual era... Você tentou achar alguém, pessoas no ramo para você bater um papo, ter uma ideia melhor? Sabe que tinha uma menina que ela era da minha sala de arquitetura em Natal? E eu cheguei a encontrá-la, mas não encontrei apoio nela. Encontrei outros arquitetos que eram brasileiros e já tinham conseguido, não encontrei apoio. Eu não achei apoio de outros brasileiros. Você acha que tipo, eles pensam, não quero competição, né? Alguém que possa pegar o meu emprego? Eu não acho que seja pegar o meu emprego, porque eu era uma pessoa de Natal ali, no meio de todo mundo. Londres, por exemplo, é uma das cidades mais cosmopolitas do mundo. Tem gente de todos os lugares e tem emprego para todo mundo. Não acho que esse é o caso. Mas eu acho que quando a gente chega fora, a gente é muito ajudado por outras pessoas que querem sim nos ajudar. Até certo ponto. Tem um pouco daquele sentimento de acabou de chegar, já quer sentar na janelinha, sabe? E de eu te ajudo e eu quero que você faça sucesso, pero não muito. E não melhor do que eu. Não exato, mais que eu. exato. Então, só um pouquinho, sabe? Se essa pessoa tá lá fazendo sucesso porque conseguiu ser arquiteta na área e tal, aí vem uma outra junto, não quero dividir esse palco, não. Eu acho que eu vejo isso acontecer com a maioria das pessoas que chegam aqui. Seja em Londres, não tem muito padrão, sabe? É um padrão muito similar, apesar de ser Europa e América do Norte. É a mesma coisa para quem acabou de chegar. E como é que você... Quando você decidiu mudar isso, sair dessa? Na verdade... Quão desesperada você estava. Porque isso foi um desespero que foi crescendo, e eu digo que tem muito dia do basta. Desculpa, nesse tempo todo aí, você chegou a levar golpe de alguém ou foi enganada? Tentaram tirar proveito? Porque Olha, eu sei que não quiser te ajudar, né? O que a gente acabou de falar, mas alguém tentou atrapalhar a sua vida? Quem nunca, né? O único lugar do mundo que eu fui roubada mesmo, assim, de tipo assalto, foi Londres. Roubaram meu passaporte lá. Identidade, essas coisas, bababá. Mas eu caí em golpe aqui nos Estados Unidos e feio. É mesmo? A gente pode falar. Apesar a gente acho que na linha cronológica você vai entender que depois eu vim para os Estados Unidos. Mas aqui, o único alívio que eu tenho com esse cara que me enganou é que ele enganou o Marcos também. Então o cara é muito bom. Então, antes de você falar do golpe, vamos chegar até quando você chega para os Estados Unidos. Então vamos lá. O que aconteceu ainda na Inglaterra? Só para você entender essa saída de lá. Sim. Eu estava completamente presa nesse sistema, que eu não conseguia sair. Eu lembrava o tempo inteiro das pessoas que trabalhavam na minha casa e diziam, porque eu dizia para mim mesma que aquilo seria temporário, mas eu me perguntava, mas será que isso não é temporário para quem trabalhava para mim no Brasil? Eles podem trocar de casa, mas dificilmente de vida. E esse foi um dos ganchos que me fez parar para analisar isso. O que eu parei para pensar? Eu fiz muito curso lá fora. Não existia essa coisa de... Vou entregar a idade aqui, mas na época tinha Orkut. Nem tinha Facebook. Conheço, lembro. Então, ora, usei. lembro. Somos novos ainda, por tinha favor. Aquela comunidade, eu vou para Londres, né? A gente trocava um pouco de ideia ali. Mas não tinha a estrutura que tem hoje. E esse mercado de cursos online e tal, que muitas vezes... É abundante hoje em dia. E que encurta muitos caminhos. Às vezes você quer aprender uma matéria de uma coisa, você vai lá, você faz aquilo. Não existia isso. Mas eu fiz alguns cursos
fiz o curso do Robert Kiyosaki. Sim. Extremamente caros, eu não consegui colocar em prática. E eu fiz de tudo para colocar. Uhum. Mas eles diziam, você vai no banco, você vai dizer isso, eles vão responder tal e tal e tal coisa. E eu ia e falava, não foi isso que eles responderam, não. Eu enchi o saco do suporte, eu fiz o que estava ao meu alcance. Mas eu comecei nessa concepção de parar e pensar, peraí, a menina que trabalha na minha casa, por exemplo, cozinhando, minha mãe praticamente não sabe cozinhar. Ela entende tudo de cozinha, por que ela não tem um restaurante? Uhum. Por que ela não vive dessa área? E aí eu comecei a entender que dificilmente na vida existe aquele mesmo padrão que existe com o imigrante, que você chega e você cai num trabalho que você acha que vai ser provisório e termina a vida inteira lá. Uhum. A quantidade de pessoas extremamente qualificadas no Brasil que estão na Inglaterra ou nos Estados Unidos por anos, 20 anos como faxineira, 20 anos na construção civil, 20 anos, entende? Aquilo era para ser provisório e não foi. Certo. E é a mesma coisa que acontece com as classes sociais. Geralmente, quem nasce numa classe passa a vida inteira nessa classe. Hoje a gente começa a ver isso mudar. Mas isso é de uma época para trás, onde as pessoas passavam a vida inteira. Você vê seu pai, seus avós, a vida inteira na mesma empresa, entrava e aposentava na mesma empresa. E se você olhar para as classes sociais de uma maneira geral, não tem muita troca. Né? Nasce classe média, morre classe média. Nasce rico, você pode até descer, mas subir é mais difícil. É mais difícil, é. Né? E aí foi parando para analisar isso tudo que eu falei, meu trabalho aqui tem que ser mental. Tem que ser mental porque não é técnico. A menina que cozinha sabe cozinhar para um batalhão, estava cansada de ter jantares lá em casa, cozinhar para todo mundo, por que ela está cozinhando na minha casa e não para ela? Entende? Exato. E aí foi quando eu percebi que eu tinha que trabalhar a minha cabeça. Hoje, por exemplo, eu tenho até uma mentoria nessa área onde a gente trabalha valor interno, que é a consequência desse raciocínio aí. E o que é a questão do valor interno? Quem me colocou quando eu cheguei na limpeza? Você sabe que a gente tem... Eu mesma. Foi você. Quando eu me julguei inferior quando cheguei naquele outro país. Eu podia ter me colocado direto no estado Você de ditadura. mesmo bloqueou a sua... Eu não sustentava. Eu não sustentava um trabalho. É por isso que acontecem as questões de autossabotagem. Se você não tem o valor interno, que é muito antes das crenças, que é muito antes disso tudo, e é muito além de autoestima, não tem nada a ver, as pessoas tendem a achar que a gente está falando de autoestima e não é, mas você tende a, mesmo diante das outras oportunidades, recusar. Se você não tem um valor interno bem estruturado, como é que você faz para ganhar mais dinheiro? Trabalhando mais. E aí é onde o bicho pega, porque o imigrante já está muito cansado. Porque já dá um duro muito grande. Você está trocando a sua vida por hora, né? Trocando dinheiro tempo por dinheiro, isso. Exatamente. E você não sustenta uma hora mais cara, que é o que o valor interno faz. Entende? É você trabalhar o mesmo ou até um pouco menos, ganhando mais por aquilo. Eu não sustentava. Chegar lá fora já ganhando mais do que a média do inglês. Eu pensava, se eu estou aqui na terra do outro, ele é inglês, eu sou brasileira, logo o meu local aqui, a minha posição, isso tudo é a nível do cérebro, né? Mas o meu local aqui não é no nível deles, é aqui embaixo. Entende? Essa é a resenha. E muitos imigrantes conseguem ser bem mais sucedidos que os nativos. Né? Exato. Só ter aquela mentalidade de correr atrás, acreditar em você, que você consegue. Então, se você pega um nativo com o valor interno não trabalhado e um imigrante que soube trabalhar isso, ele consegue empreender, ele consegue... Exato. Mas qual que é o padrão hoje? O padrão é que o imigrante, além de se colocar de forma inferior, e isso realmente, assim, pensamento de alma mesmo, visceral, não é você ficar repetindo para você, é você se posicionar como alguém de igual para igual, sustentar isso internamente... Você consegue abrir empresa, você está no melhor país do mundo para empreender, você está no melhor lugar para fazer dinheiro, para mandar isso para o Brasil em dólar, enfim, para realmente conseguir multiplicar. E começar
certo, né? Sem jeitinho, sem... Hoje, a maior dificuldade de quem está fora é que o prego que se destaca é o que leva martelada. Então, quando você começa a crescer, existe aquele medo da imigração, até para quem está legal. Existe essa sombra, né? E aí é quando você sabota seu sucesso. O não ser aceito aparecendo pelos demais. nativos, né? Muitos falam, esse não é seu país. Não tô falando que os nativos falam isso, mas o próprio imigrante fala pro outro imigrante, esse não é nem seu país, você tá fazendo aí. Já tenta sabotar, né, a vida do outro. Já ouvi muito. Go back to your country. Exato. Mas nessa parte aí, você sente apoio dos nativos, né, dos países que você já foi, morou e trabalhou, ou você teve mais a impressão lá que eles não querem os imigrantes no país? Olha, na Inglaterra, eu não senti preconceito com de onde você é. Eu senti preconceito com de onde é a sua educação. Era muito algo que... Eu terminei, né, quando eu passei por todo esse trabalho interno meu, e foi muito meu comigo mesma. Eu entrei no escritório de arquitetura, fiz mestrado, fui laureada no meu mestrado, inclusive, tive trabalhos apresentados na conferência do Windsor, assim, dei uma guinada, comprei apartamento na Inglaterra em uma excelente área, mas eu precisei primeiro fazer esse trabalho. E lá dentro, nenhum momento eu senti preconceito por ser brasileira. Senti em alguns lugares. No banco, por exemplo, tinha uma pegadinha, posso chamar assim. Pegadinha? É que eu não conseguia abrir a conta sem ter comprovante de endereço e não conseguia ter comprovante de endereço sem ter a conta do banco. Era um negócio que uma conta que não fechava nunca e eu fui lá conversar. E complica, né? Fui lá conversar com o banco e o banco me pôs para fora. Aqui nos Estados Unidos eu sempre fui muito bem tratada em todos os lugares. Então eu achei um pouco a Europa mais preconceituosa. Certo. Com o imigrante. Minha experiência aqui nos Estados Unidos, estou aqui há 24 anos, né, porque preconceito existe em todo quanto é canto, mas pelo que eu vejo os imigrantes falando que os americanos são frios, são preconceituosos, não foi minha experiência. No primeiro dia que eu cheguei aqui, eu vim sozinho, todos abriram as portas deles para mim. Quando era feriado, Thanksgiving, Natal, eles sabiam que a minha família está no Brasil, então eu recebia vários convites. Ei, vem na minha casa, né, fica com a nossa família. Eu falei, pô, mas a galera fala que vocês são frios? Não tô entendendo. Não a faz gente sentido. anda na rua aqui nos Estados Unidos e alguém fala, amei sua camisa. Adorei esse sapato. E nem te conhece, tá lá te cumprimentando, te fazendo um elogio. Enfim, eu não tenho a sensação do americano frio. Ainda não. mais você respeitando o país, né? Seguindo as regras. Nossa, eles são irmãos. Sim. E abre realmente as portas para vocês. Agora, quando você decidiu sair de lá da Europa? Da Inglaterra? Eu tive minha filha e... Na Inglaterra? Na Inglaterra. E meu ex-marido, que na época era o atual marido, tinha tido uma proposta no Brasil. Brasileiro também? Brasileiro. E aí a gente decidiu voltar por uma questão de estrutura. Porque eu estava com uma recém-nascida, tinha acabado de passar no doutorado, tinha saído do mestrado, estava iniciando o doutorado. Eu trabalhava 2 expedientes no escritório de arquitetura e eu mesma cuidava dela. Para o orçamento de uma arquiteta com mestrado e tudo mais, pesava ter uma babá full-time, uma pessoa que também ajudasse em casa, que também... E aí, naquela hora, a análise que eu fiz foi, se eu volto para o Brasil, eu volto com a experiência no escritório internacional. Eu volto para um lugar onde a gente vai ter essa estrutura que a Inglaterra não me dá, com o inglês fluente, aí sim, com vocabulário técnico e tal, e tal, e tal. Então, eu venho... Aqui na Inglaterra eu sou mais uma com tudo isso. E minha língua não faz a diferença. Estou falando na língua local. Certo. Se eu volto para o Brasil, eu volto com diferencial. Aí nessa hora a gente decidiu voltar. Boa. E quando você estava quanto tempo fora do Brasil? Acho que 6 anos. E você, nesses 6 anos, você não foi visitar o Brasil? Não passou férias no Brasil? Vim. Eu tinha muito a mentalidade de ir nas férias e muito ali... para outros países da Europa, já que estava ali pertinho e tal, mas vinha acho que 2 vezes ao Brasil de férias.
E, tipo, pelo menos a minha experiência, e muitas pessoas falam a mesma coisa, quando a gente mora aqui em outro país, nos Estados Unidos. Quando a gente vai pro Brasil, e a gente tá lá passando as férias, é legal, né? Mas passa uns dias, a gente fica assim, pô... No meu caso, quando eu não... Ainda sem ter me tornado cidadão americano, eu tinha pesadelos que eu não conseguia entrar nos Estados Unidos. Apesar de estar com documentos certinho, passavam uns dias e eu começava a ter esse pesadelo, né? E você tinha essa sensação quando você visitava o Brasil? Tipo, não vou conseguir voltar, né, pra Inglaterra? Não. Com relação à Inglaterra, não. O que eu sentia é que, quando eu estava na Inglaterra, eu não tinha a menor vontade de morar novamente no Brasil. Quando eu vinha de férias, eu não tinha a menor vontade de voltar para a Inglaterra. É um sentimento eterno de incompletude. É como se eu estivesse num lugar faltando um pedaço do outro. Certo. Nunca mais eu fosse me sentir completa em algum lugar, porque está faltando os outros 50%. E eu chamo de 50% mesmo. Sim. Entende? Quando eu estava longe, aquilo não fazia falta. Mas era só trocar de lugar que a dor apertava. Verdade. E quando você voltou nesses 6 anos para morar dessa vez, você ficou no Brasil quanto tempo? Aí eu tenho que fazer as contas para lhe dizer, mas não foi tanto. E para se reajustar de novo... Porque férias é uma coisa, gente, mas para morar, quer saber, a sensação é diferente. Eu acho a mó balela essa coisa de que não me adapto mais ao Brasil. Pelo amor de Deus, a gente é brasileiro. Sim. Tem até um discurso com relação a isso que eu acho bem interessante. Eu acredito que, para a maioria dos brasileiros que está fora, que falam, não me adapto mais ao Brasil, não é que eles estejam mentindo para outra pessoa, mas eu acho que eles estão mentindo para si mesmo. Porque sabe que quando a gente chega fora, automaticamente você já está com um status melhor. Mas não só o status de estar fora, mas você está numa casa melhor do que você estaria no Brasil, porque o padrão das casas aqui são melhores. Do carro que você comprar, por mais barato que seja, o carro usado ali é melhor do que o carro que você tinha no Brasil. Acho que esse é o sentimento, né? Não ter a facilidade de adquirir os bens materiais que você consegue aqui nos Estados Unidos. Então, aí eu te pergunto, esse sucesso que a pessoa está tendo lá fora, é o sucesso dela porque ela cresceu ou é condicionado ao lugar? Não. Entende? Porque se ele é condicionado ao lugar, aí talvez eu não me adapte mais quando eu voltar. Aí eu falo pra mim que eu não me adapto. Muitas vezes é isso que acontece, né? Entende? Porque a pessoa vem aqui e faz o suficiente só pra... Porque aqui você consegue comprar um iPhone, um carro legal, e a pessoa não tenta crescer, ou, né? Aqui você tem sempre tudo, você tem acesso a coisas que você precisa estar acima da média no Brasil. Aqui, na média, você tem acesso a isso. Ou até antes. Bem antes. Acabou de chegar, você já tem o acesso. É. E lá, você teria que estar acima da média para acessar. Então, eu penso que o não me adapto vem atrás disso. Também. Eu vou concordar com você nessa daí. Entende? E, na verdade, o que acontece? O padrão nosso no Brasil, muitas vezes, é estar vivendo, como a gente chama aqui, paycheck to paycheck, né? Cheque a cheque, pagamento a pagamento. Sim. E quase não existe planejamento aqui. Até porque, vamos lá, se você perdeu o emprego, escola das crianças é gratuita, você tem uma estrutura aqui e as pessoas chegam num lugar que estão ganhando mais, que tem muito mais estrutura mesmo, mas não se organizam. Internamente, elas estão vivendo no mesmo padrão que elas viviam no Brasil. Sim. Até porque, vamos lá, acabei de chegar, tô tendo acesso a um monte de coisa que eu não tinha. Qual a primeira coisa que você faz? Bom, pelo que eu vejo aqui, a galera gastando dinheiro que nem recebeu ainda, Comprar. né? Comprar. É carro caro, iPhone. Aí, no Brasil, você tinha um status, por exemplo. Você tinha uma profissão, você tinha algo. Aqui, você foi ser cleaner. E não estou desmerecendo quem faz, mas estou comparando com o status do que existia no Brasil, correto? Certo. Nessa situação, a tendência costuma ser compensar isso com o status dos bens materiais. E aí é onde você se enforca. Você não está, durante um tempo, pensando como que eu vou fazer para multiplicar, onde que eu vou investir, como que eu vou... Deixa eu não gastar tudo que eu ganho com besteira, deixa eu... Entende? Esse é um lugar que você compra, dá entrada em terreno com $99. Você não precisa de comprovação. E é tudo aquilo que você estava usando de besteira, vou chamar assim. Podia estar indo para multiplicar.
E a gente, né, fazendo vídeos pro YouTube, pelo menos eu tenho vídeos que eu falo pra galera, não faz isso, não chega comprando carro, custa tão caro, né? Porque quando eu vim pra cá, eu era já 21 anos de idade. E eu acabei comprando um carro caro. Eu não ligo muito pra carro, mas não era um carro caro. Sim. Mas era caro pra mim, Sim, né? sim. Eu poderia ter... porque eu não entendia de juros, essas coisas. Não tinha ninguém que tivesse me guiado para fazer umas escolhas boas, né? E aí depois quando eu vi a fatura, né? Nossa, quase metade do meu pagamento vai para juros. E tipo, quando eu vi assim, mas eu já tava preso com... E quantos carros que eu tô comprando? Exato. Você financia, você tá pagando 4, 5 carros ou sei lá quantos, e se você paga à vista um carro, porta de entrada aqui... Exato. E quando fazendo um vídeo assim, as pessoas falam, você não quer que a gente se divirta, que a gente... Não, eu tô tentando passar uma dica que eu gostaria de ter quando não tivesse chegado, né? Realmente eu fiz isso, mas é porque eu não tive uma pessoa para me orientar, entendeu? Sim, faz a diferença. Sim. Mas muitos... Eu vejo pessoas falando, eu vim pra cá, eu ganho dinheiro, eu vou gastar mesmo. Beleza, mas depois, se não tiver um planejamento pra fazer a renda girar... Engraçado que, assim, uma das coisas que me motivava muito no Brasil, quando eu entrei na faculdade, assim que eu entrei, um colega me apresentou um livro que mudou minha maneira de pensar, que é o Pai Rico, Pai Pobre, do Kiyosaki. O grande livro. O grande livro. E eu ficava assim, sem dormir, pensando, nossa, se eu tiver uma casa, eu consigo vender... construir, tipo, construo uma com uma, eu faço duas eu faço 4, e toda essa questão imobiliária, mas cadê a primeira? Como é que eu vou multiplicar, né? E às vezes é um medo também, né? Então. De dar aquele primeiro passo. Mas eu não tinha, de verdade, quando eu saí, e eu fui começar isso lá fora, onde eu cortei esse apoio familiar, eu não tinha essa estrutura de como que eu vou começar. Tinha que ser meu orgulho parou tudo isso, né? Então, eu não conseguia enxergar como era. Quando eu voltei para o Brasil, que tive o convite para ser diretora de uma grande empresa de lançamentos e tudo, que trabalhava com Harvey, que escreveu o livro Segredos da Mente Milionária, aquilo para mim era assim, o céu na terra, porque era a área que eu amava, de todas as análises que eu já estava fazendo, da parte mental. Aí entra o livro Segredos da Mente Milionária, de como que você pensa sobre aquilo tudo, né? E aí, nessa época, eu trazia comigo a frustração do mercado imobiliário que eu não consegui desenvolver em Londres, do curso do Kiyosaki que eu fiz lá, que dizia, vá no banco, fale isso, que eles vão financiar, e foi nada como eles tinham me dito. Não foi. Pelo menos para mim, não fluiu. E aí... um dia, o dono da empresa, o Leandro, muito querido, traz para mim, Renata, eu fechei o contrato com um cara, que é o Marcos Jacober, do Deed Hunter, caçador de títulos. Eu fechei um contrato onde a gente vai oferecer curso aqui de compra e venda de propriedade. Agora, pensa, eu já tinha vindo de toda a minha frustração. Quando ele traz o curso para mim, falando, você vai comprar casa muito barato, blá, 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 eu falei, Leandro, aqui não. É fraude, é scam. Isso aqui a gente vai ter problema com as pessoas, eu não vou ficar tranquila da gente estar oferecendo. E era assim, Leandro, extremamente empolgado, e eu com as crenças. Né? E aí a gente chamou o advogado da empresa na época, o Juliano, e falou, vamos investigar isso aqui. E eu falei, eu não lanço enquanto não tiver certeza que isso é certo. E eu eu fiz os primeiros vídeos, porque quando a coisa começou a dar certo, eu fiquei numa euforia tão grande de ver que realmente funcionava, de ver que realmente... o que é isso, né? Muita gente fala, hoje quando a gente diz assim, você pode comprar casa por 10% do valor, não parece fazer muito sentido. Foi a primeira impressão que eu tive quando o projeto veio para minha mão. Nos Estados Unidos, quando você não paga o IPTU de uma casa, você perde. Sim. Assim como no Brasil. Você corre risco de perder, certo? Acho que o governo dá um tempinho para você. Perde, não é na primeira parcela atrasada, né? Mas ao longo do tempo, você perde. Quando você perde essa casa, ela vai a leilão. O leilão específico dessa dívida de IPTU, não são todos os leilões que funcionam assim, tá? Mas o leilão específico da dívida de IPTU, o condado ele não pode ficar com esse dinheiro além da dívida, com lucro e tal. Esse lucro vai não tem ganho pro cara que está perdendo. Exato. E qual é o que ele está fazendo com essa casa? Arrecadando a dívida. Exato. Apenas. Então, esta casa vai para leilão pelo valor da dívida.
Aí... E às vezes a dívida não é muito. Não, Mas a pessoa é desempregada, não tem como pagar ou inúmeros se motivos. recusa a pagar também. Vamos lá, inúmeros motivos. Tem imóveis que são maravilhosos, mas a pessoa morreu. Uhum. Tem imóveis que, por exemplo, são péssimos. E a pessoa não pagou porque não valia a pena. Porque vamos supor que uma casa tem uma árvore caída em cima, que danificou a estrutura, tem uma ordem de demolição e tal. Certo. É Mais por dor isso- de cabeça do que... É mais dor de cabeça. Você tá na verdade, repassando um problema. Quem está Exato. te comprando está fazendo um favor de estar comprando aquilo ali. É por isso que não é só chegar lá e comprar qualquer coisa. Tem, por isso que tem 7 passos para seguir. Tem que ser pesquisado. Exato. Tem toda uma análise para ser feita. Né? E aí, quando o Marcos trouxe esse projeto, eu falei, nossa, agora a conta fecha. Comprando em leilão com um valor reduzido, eu consigo fazer essa multiplicação. E aí eu fiquei apaixonada pelo projeto. Fizemos o lançamento. Do dia que, né, o rapaz falou pra você. Leandro, né? Leandro, né? Seu Sim. marido? Apresentou Não, ele era o diretor da empresa. Ok. o projeto pra você daquele dia. Quanto tempo durou pra você ver que o negócio realmente vale a pena? Funciona? Quando ele falou, na semana... Eu estava muito empolgada, então a gente correu muito. Na semana seguinte, eu já tive a comprovação que a gente entrou nos sites, que os sites que eles estavam passando eram verdadeiros. Não era montagem. Não era montagem, que eram sites oficiais do governo, que tinha a lista de leilão, que tinha tudo aquilo. Daí a gente fez a experiência de comprar 2, 3 casas no... Deixa eu lembrar o nome daquele lugar, gente. Parecia o Walking Dead, não tinha... Era um lugar bem deserto. A gente comprou casas bem baratas para fazer a experiência mesmo. Comprei por $8 mil. Não, foi não. Tô tentando lembrar do mapa dos Estados Unidos. Flórida, Tennessee... Memphis, no Tennessee. Memphis, Tennessee. Compramos lá. E comprei por $8 mil, vendi por... Não vou lembrar agora, mas é alguma coisa tipo... Mas deu um retorno bom. Deu um retorno muito bom. Muito bom. Vendi por, sei lá, 40, mas você transformar, fazer essa multiplicação é muito excelente. bom. Vai, coloca aí em percentual. Qual projeto que você consegue um retorno que você desse? tem um retorno assim, exato. Você mais que dobrou o seu investimento. Então. Exato. Mas quando você comprou essa propriedade, quanto tempo demorou para você vender? Porque geralmente, dependendo do lugar, você tem que esperar o documento do governo com o seu nome. Esse terreno, a casa é sua. Gente... Acho que geralmente são uns 30 dias. Não, demorei mais, porque eu demorei para colocar Não, venda. para você receber o documento do... De condado para condado. Tem condado que vai chegar rapidinho, tem condado que vai demorar um pouco mais. Mas no meu caso... Porque aí o que é que eu fiz? Nesse primeiro, que era um teste, a gente comprou... E aí, eu não tinha experiência ainda, era um teste que a gente estava fazendo, eu entreguei para o Marcos fazer a venda. Certo. Entende? Mas foi algo... E aí, a gente já viu que dava certo. E... Era uma casa, terreno? Era uma casa. Era uma casa. E aí, essa primeira casa, a gente já... Com isso feito, com isso em mãos, a empresa lá começou a trabalhar. A empresa que eu era diretora começou a trabalhar. Você viu, pô, dá nesse certo lançamento. esse negócio, vamos investir tempo nisso. Sim. E teve uma questão muito interessante nessa época, porque a gente foi fazer um evento do Marcos, e o Marcos fazia... quantas pessoas tem para evento? Eu falava, não sei. Como você não sabe? Não tem uma página onde as pessoas se inscrevem, não sei o quê. Eu falei, Marcos, vai estar lotado. Como você sabe? Eu falei, porque tudo que a gente fez até hoje está lotado, o céu vai estar também. Aí vocês não conhecem o Érico Rocha, não conhecem... Eu estava começando no Brasil. Aí eu falei, não. E aí, no dia seguinte... A gente estava em Brasília, né, fazendo o evento. Aí o Leandro, dono da empresa, me chama para ir para uma reunião. E era o Érico Rocha. E a gente sentou e, enfim, foi quando eu descobri todo esse mundo do marketing. E aí, logo em seguida, Marcos me chamou e falou, vamos fazer isso juntos nos Estados Unidos. Eu estava bem empolgada com o projeto. Foi aí que nasceu o Deep Hunter? Hunter? Já existia ou não? Vamos lá. Ele já fazia venda de cursos. E, desculpa, esqueci de perguntar. Nessa época você estava morando aqui nos Estados Unidos? Não, então. Eu estava morando em São Paulo, como diretora dessa empresa, quando o Marcos veio como um palestrante adicional dessa empresa. Aí, nessa hora que ele me fez o convite da gente trabalhar junto, não era para lançamento de curso. Havia uma empresa onde se comprava e vendia casas e tal em leilão. E na Inglaterra, quando eu trabalhei no escritório de arquitetura,
Eu gerenciava a obra, reforma, babá. Então, era essa parte que eu estava fazendo quando eu vim para os Estados Unidos a convite de Marcos. Em paralelo a isso, existia o educacional. Porque não se fala muito disso, então eu acho que na cabeça das pessoas a empresa só de ensinar como faz, mas tem uma empresa muito maior de fazer, né? Certo. De compra e venda, de reforma, de tudo isso e tal, de estar a gente mesmo comprando em leilão. E aí, o que é que se passou? Eu passei a trabalhar nessa parte, não no educacional. E aí, existia essa empresa como curso apenas. Eu conheci Marcos em 2015. Depois, eu terminei saindo da empresa de reformas e tal. Abri uma empresa própria de Airbnb. E foi a primeira vez que eu posso dizer que eu tive a liberdade financeira. E o que é a liberdade financeira? Não é você... Muita gente imagina milhões, mas não. É eu poder sair do lugar que eu estava porque eu tinha uma renda passiva que me dava o meu salário. E aí eu passo a ter tempo. Então, por exemplo, uma pessoa que está em casa assistindo a gente, aqui nos Estados Unidos, que tem um salário de só $2.000... Tá presa. Ela só precisa de 2.000 de renda passiva. Entendeu? Exato, boa. Entende? Sim. Quem tem um salário de $15.000 precisa de 15.000 de renda passiva. Exato. E às vezes você está a uma ideia de um grande negócio. É verdade. Percebe? É. Quanto menos você ganha e você consegue viver dentro daquilo, mais fácil você tá de sair dessa prisão. E aí, para sair dessa, você tem que ler, estudar, correr atrás, Você né? tem que Ter trabalhar coragem. o valor interno. Sim, exatamente. Você tem que trabalhar o valor Não interno. ouvir as pessoas negativas, né? Porque, tipo, teve um que a gente entrevistou que ele falou, o não eu já tenho, Sim. né? Então, vai atrás do sim, né? Trabalha para você passar esse obstáculo. São duas coisas. O brasileiro que acaba de chegar fora, dentro do meu estudo, ele cai no que eu chamo da matrix do imigrante. E o que é essa matrix? Você chega com óculos de imigrante, porque a primeira semana é tudo cor-de-rosa. É, que maravilha. Você tá indo pela primeira vez pro supermercado. Até o cachorro fala inglês aqui. Tudo é maravilhoso, tudo, né? Passado aquilo, quando aquilo vira rotina, né? Em que ambiente que a gente está inserido? E aí, essa matrix que eu chamo, ela tem uma teia muito forte. Porque o que brasileiro faz no final de semana? Senta com outros brasileiros para rir do perrengue que passou no trabalho. E aí, como é que você vai ser o filho da mãe que está traindo essa turma tendo sucesso? É, isso que é difícil, de sair dessa mentalidade, porque os amigos vão falar, pô, você não quer curtir com a gente, não sei o quê, deixa de ser careta. Mas você tem que fazer aquele sacrifício para você conseguir crescer, né? Destacar. Se você pensar que uma causa de suicídio, por exemplo, é o ser humano ele veio para conviver. Se você está num ambiente que todo mundo lhe isola, é insuportável. E quando você está longe de casa, pior ainda. Quando você está... Entende? Na hora que você tem um grupo que está muito unido ali, pelo perrengue, porque no churrasco o legal é falar disso, daquilo, é falar mal de fulano. Aquela pessoa que ela começou a se destacar, é sutil isso, tá? Mas ela tá sendo um traidor pro grupo. Na visão do grupo. Porque, na verdade, o que ela tá fazendo é mostrar para os outros que se ela tá conseguindo, os outros também conseguem. Ela tá abrindo portas ali. Mas aí... Mas aí a pessoa que acaba conseguindo, aí eles vão falar, foi sorte. Mas tem um marido ali, por exemplo, para qual a esposa tá olhando e pensando, por que meu marido não tá conseguindo assim se o do outro tá? Entende? A comparação é perigoso termina você comparar dessa maneira. Então, essa matrix é uma teia muito forte, porque ela passa por todas as relações que você tem, ela passa pelo seu autoconceito de aonde que eu estou me posicionando aqui, que é onde você se posiciona no subemprego. A razão pelo qual a maioria dos imigrantes estão no subemprego é porque é isso que eles estão sustentando internamente. Entende? E aí a gente teria que estar voltando nesse trabalho de valor interno, você volta muito fundo na infância, você volta nessa jornada. É, porque a gente é programado nos primeiros 3, 4 anos, né?
E para sair dessa programação, você tem que E ralar. a gente está vivendo uma programação aqui. Sim. A programação do imigrante. Entende? E quando a gente vem para cá, a gente traz isso, porque eu falo muito, para onde o cachorro vai, leva as pulgas. Não adianta se mudar. A gente tem coisa a programar. A gente tem coisa a reprogramar. A gente tem coisa para limpar aqui. Sim, sim. Por isso Percebe? que lendo aí, né, cercando com pessoas que já estão bem-sucedidas, aprender com eles, né, tentar melhorar. Pessoas que já estão bem-sucedidas, mas que não são daquele padrão de escassez, que não querem que você não cresça Tem mais que que ser a elas. pessoa que quer te dar aquela força, né? Quer te exato. ensinar, não dar tudo de mão dada, mas mostrar o caminho. Aí você vai até entender que tem muito brasileiro que chega aqui e fala assim, se afasta de brasileiro. Se afasta porque Eu não concordo com o brasileiro explora outro, brasileiro isso. Eu já escutei pessoas dizerem, na primeira oportunidade eu vou queimar meu passaporte. Mas vamos lá. Se você é brasileiro e você está se afastando de brasileiro porque brasileiro não presta, Você não presta. você está queimando sua própria marca. Exata. Seu É o que eu branding, falo. sua raça, seu... Aham. Percebe? Sim. A gente precisa... Esse movimento é longo. É Uma longa jornada para isso tudo. E uma de coisa mudança. que eu falo também, ó, as pessoas que falam isso, só podia ser brasileiro, não sei o quê, elas só vivem na comunidade brasileira. Então ela só vai ver as coisas negativas na grande maioria das vezes por causa de brasileiro. Você tá ouvindo o noticiário brasileiro, você tá com... Seus amigos são brasileiros, mas se você começar a abrir as portas para os Estados Unidos, Inglaterra, você vai ver que também tem pilantragem, coisa errada nas outras nacionalidades. Quando eu fui assaltada na Inglaterra, não foi por um brasileiro. Esse golpe que eu levei aqui, que foi carro de leilão. Perdi 2 carros no Isso golpe. foi aqui nos Estados Unidos, Aqui do leilão. nos Estados Unidos. Também não era brasileiro. Entende? Como é que você caiu nesse golpe aí? Ai, nem fala. Pelo amor de Deus. Mas a gente tem que ensinar a galera para não cair no golpe. Esse aí já tá preso. Ah, que bom. Mas, olha só. Eu penso que antes de cair no golpe, existe uma vontade muito grande de encurtar um tempo de um processo. Chegar naquele sucesso. A gente cai em coisas, quando você olha para trás, você fala, como que eu caio nisso? Sabe? E é na hora que a gente estava tentando ser esperto. Tentando encurtar algo, tentando... Você vê que aquilo ali era bom demais para ser verdade quando você para fazer as contas. Sim. Entende? E como é que você evita isso? Porque existem também oportunidades boas no mercado. E agora você vai dizer não para tudo, porque você está vivendo no medo, na escassez. Exato. Conhecimento. Diante de uma boa oportunidade, pesquisa própria. Não é o que o golpista está apresentando, não. É verdade. Eu falo muito, clareza é poder. Então é a pesquisa que vai E não nos ajudar a e não diferenciar. tomar cuidado para não tomar decisões com a emoção. Que o emotivo, se você não tomar cuidado, você... Quanto que você está disposto a arriscar com aquilo e qual vai ser a consequência caso você perca, por exemplo? Né? A gente, quando traz a questão dos terrenos, por exemplo, no caçador de títulos, o que acontece? A gente faz o desafio. Então, as pessoas que entram para aprender isso, elas começam pelo desafio. Antigamente, a gente começava já ensinando como é que você comprava casa em leilão, como é que tal. Hoje, faça o seu primeiro negócio. Então, vamos pegar um terreno mais barato que tem aqui e tem, se você precisar, até eu coloco vocês aqui falaram anexo. que tem mais de 3.144 condados. condados. Até eu já sei isso, eu tô aprendendo aqui. Ó, a gente pode até deixar aqui, depois nos comentários, Sim. uma lista atualizada para que a galera entre e veja essas casas no site oficial do Perfeito. leilão do governo por $100, por $200, por $50. E aí, qual que é o meu conselho? Pega a mais barata que tem. No valor que... Não usa todas as suas ok. economias. Não chega com, sabe, vou colocar aqui $80 mil, não sei o que, para fazer esse teste. Pô, tu vai fazer um teste Toda a minha $80 mil. economia aqui não dá certo. Pega $50, nunca manda dinheiro para ninguém. Nossa empresa não porque perde vocês dinheiro. falam que o terreno, a propriedade vai estar no nome da pessoa. Então, o que a Né? gente fala é o seguinte, não manda dinheiro para as pessoas. Você está comprando de quem? Do condado? Manda pro Paga condado. ao condado. Não paga a ninguém, não manda de envelope. Não Certo. manda recado, não manda... estou entregando para o meu amigo levar. Não. Paga diretamente a quem está vendendo. Para pagar diretamente pro condado, geralmente Pro você pode condado. fazer pela internet, pelo site. Você pode mandar... Tem regras, cada condado tem sua Sim, regra sim. específica, mas você pode fazer transferência, você pode pagar com cheque, você pode... Enfim, mas Perfeito. faz direto para o condado.
Você comprou um terreno de $50, você comprou um terreno de $200, vou lhe dar um número bem conservador que a maioria dos alunos tem. Comprou um terreno de 200, vamos supor que você comprou esse terreno, vendeu esse terreno com número conservador, por 2.000, ok? É um baita de um retorno. É um baita de um retorno, mas vamos lá, 2.000, não é isso? Certo. Quanto que você colocou no início? 200. Pega esses 1.800, fica com 1.800, volta os 200 que você colocou pro seu bolso. Agora você tá aqui a gente fala paga que de volta. você tá usando o dinheiro da casa, né? Agora você tá trabalhando com o seu lucro. Certo. E como Entendeu? uma coisa que muitos esquecem, eu sei Tá. que muitos imigrantes vêm para cá, eles estão trabalhando, ganhando dinheiro, mas dependendo do trabalho, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, quando você trabalha para uma empresa, eu trabalho para uma empresa, eu tenho os impostos descontados no meu no meu cheque, certo? Mas quando você é um contractor, você é um empreendedor, não tem ninguém para, né, descontar o seu imposto. Você tem a obrigação de pagar. de Sim. mandar o dinheiro pro governo, né? Sim. Nessa parte de imposto, vocês dão falam para a pessoa como é que funciona, dão uma ideia? A gente Porque tem um eu sei que vocês parceiro- fazem de compra em terreno, não é coisa de imposto, mas quando você ganha dinheiro, você compra com propriedade, o imposto sempre tá ali. O governo não deixa quieto. Tá, então vamos lá. Eu não sou contadora, eu não consigo dar muitas Então explicações aqui sobre por isso. cima, só para dar uma ideia. Mas eu posso lhe dizer que eu tive dificuldades com contadores que entendessem de quem mora no Brasil e nos Estados Unidos. Sei. Entende? Eu estava em São Paulo na época, o Marcos convidou, eu vim para os Estados Unidos. E na pandemia, eu fui embora de novo para o Brasil. E moro no Brasil desde então. E aí a gente tem eventos, toda hora eu venho para os eventos, como vim agora, mas eu hoje, a minha residência é no Brasil. Eu tive muita dificuldade de encontrar um contador que entendesse ao mesmo tempo de Brasil, Estados Unidos, investimento para os dois lados, e como que eu consigo estar 100%... Que é complexo. É complexo. E como que eu consigo estar 100% legal nos dois lugares, com as duas coisas se conversando, e eu ter tranquilidade para crescer. Tem um contador que é o meu, que chama Renato Prone, que Ele mora aqui? ele mora no Brasil, Certo. mas ele é um hunter também. Ele também compra propriedade nos Estados Unidos, ele também Ele vende. entende do ele sistema. Ele trabalha com investidores também, enfim. Então, no caso do Renato, enfim, eu posso colocar o telefone do escritório dele para quem estiver precisando, porque ele Sim. faz Brasil e Estados Unidos o tempo inteiro. Então, não é um serviço que a gente, como empresa, o caçador de títulos, ofereça, né? Até para fazer sentido para quem está assistindo. Eu comecei com o Marcos fazendo essa parte operacional na empresa, fui para a Airbnb, fiquei financeiramente livre e me apaixonei pela parte do lançamento. E aí a gente sentou para repensar a parte do curso. Quando a gente sentou para repensar a parte do curso, eu sentei com o Marcos para fazer uma dinâmica de missão, de propósito, enfim, nessa parte de trabalho de valor interno. E uma das coisas que Marcos colocou na carta, falando da história dele, que a gente vai buscar muito isso no passado, né? Foi de que ele estava, através de compra e venda de casa, porque era tipo assim, por que você está mexendo com isso? Isso foi um negócio que fez sentido para você, porque é financeiramente interessante, rentável. mas por quê? Qual é o seu porquê com isso? E aí eu entendi que ele estava reescrevendo a história dele. Naquela hora, me acendeu uma luz para que a gente pudesse fazer isso não como curso como era antes. Porque o que era o curso? Você ia lá, você pagava, você recebia as aulas online e pronto. Aí você tem que fazer o seu, né? E aí você faz o seu, você aprende, você tem uma dúvida, você manda um e-mail, né? A gente decidiu transformar isso em uma comunidade de brasileiros. E essa comunidade é como um local aonde você tem outras pessoas com quem você pode falar de negócios, outras pessoas com quem você consegue não tá falando mal do coleguinha e dos perrengues que você passou na semana, Uma mas unida para ajudar como que a gente vai todo investir, mundo. tendo uma mentalidade de abundância, entende? Então, esse foi o nosso desejo. E foi assim que surgiu o Caçador de Títulos. E eu e o Edra, que a gente foi lá no evento esse último sábado. Massa, não foi? E a gente gostou, viu?
A galera ali animada. Ó, não põe dedo na minha cara, não, tá? Não, eu fiz joia. Foi legal. Não, foi legal mesmo. A gente entrevistou lá a 4. Foram 4? A Lucy, Sim, a Lisa. a Lisa, A gente gravou, ainda Andréia. vamos postar aqui. Isso. e a Andréia, isso. E estão ganhando dinheiro. Tá? Não, funciona o negócio. Agora, para você ver como que é, né? Eu falo que o Marcos, por exemplo... Porque qual foi a história do Marcos? O Marcos já veio aqui 2 vezes. Com a gente aqui 2 vezes. Isso, É. aqui vocês já entrevistaram ele 2 vezes. E ele vinha como motorista da FedEx, Uhum. se matando de trabalhar, fazendo dinheiro e tal, mas se É, porque o acabando motorista de trabalhar, da FedEx ganha bem. ganha Ganha bem. Exato, mas estava assim, período de Natal, ralando, É. até que parou um dia no sinal e falou, tem que ter um outro jeito. E aí a gente conversando outro dia, eu falei, Marcos, nessa época, você que dirigia caminhão o tempo inteiro, por quantas casas e terrenos de leilão você não passava diariamente? Só que ele não conseguia enxergar. E por que ele não conseguia enxergar? Porque ele não estava pronto para isso. É. Porque não tinha o conhecimento e não tinha técnica. Às vezes tá na tua cara. Tá na tua cara. Quantas vezes ele não pisou nesses terrenos passando para chegar, para acessar a casa ao Verdade. lado, por exemplo, entende? Uhum. E para mim, ele tem a paixão de ensinar isso. Eu tenho a paixão de trabalhar essa parte mental. Valor interno para mim é o que muda o jogo. Quando perguntam para mim o que fez você deixar de ser cleaner e você hoje ser uma empresária que ajuda quem está chegando. Sim. Entende? Que ajuda quem acabou de chegar. Essa é a maior transformação da minha história. E eu penso que a maior transformação de quem acaba de chegar é dentro da razão do que trouxe ele aqui também. E eu falo muito que o meu sonho com a empresa é que elas usem o leilão de propriedades, né, do tax lien, tax deed, não só como algo financeiro. Porque no início você se empolga, é muito gostoso comprar, vender casa e tal, e tal, e tal. Agora você rentabilizou. E aí? Você faz o que com isso? Aí chegou a hora de você ir atrás do seu sonho. Maravilha. Então, o objetivo é esse. Agora, perguntar sobre o Airbnb. Tá. Que você falou, foi aí que você conseguiu dar aquela virada de poder ter a liberdade, né, ir atrás dos seus... Sim, Isso. Sim. Você ainda tem Airbnb? Então... Porque eu vi algumas coisas acontecendo aí nos noticiários, alguns influenciadores americanos falando que o Airbnb tá dor de cabeça. Praticamente não, porque na pandemia eu voltei para o Brasil. Praticamente não tenho mais. Certo. Na pandemia eu voltei e até então eu era casada com o cara que eu tinha ido para a Inglaterra junto, voltado para o Brasil, vindo para cá. E aí quando a gente voltou, que foi pandemia, a gente separou e devolvemos as unidades, porque a gente não sabia por quanto tempo. Na pandemia eu fiquei com os apartamentos, com a obrigação de pagar e sem poder alugar. Aí complica, Meus né? listings sumiram. As unidades listadas dentro do Airbnb, Airbnb desapareceram do Airbnb, eu não tinha como alugar. Foi problema do Airbnb ou você recebeu a notificação? Não recebi nada, simplesmente sumiu, liguei lá e falaram, não, na sua região está proibido de alugar. Por não causa do tinha. Covid. Aí Não complica. tinha, exato. E eu ligava para realtors locais dizendo, você não consegue alugar meu apartamento? Ela falava, eu posso perder minha licença se eu for mostrar. Eu não tenho como. Então, nessa época, a gente desfez. Você conseguiu Desfez a empresa. vender as propriedades? Então, eu fazia Airbnbs com unidades. Eu não tinha unidade própria. Certo. Todos os donos tinham conhecimento de que era para Airbnb. Né? Eu mostrava para eles que eu era avaliada, que todo mundo que saía como Uber, que você tem que fazer as estrelinhas. E por isso que eu tinha manutenção muito melhor na casa, muito mais capricho. Certo. Cleaner profissional toda semana mantendo. Nanana. Em cima disso, eles concordavam em alugar. E aí, mas eu tinha contrato de aluguel com eles. Entendi. Entendeu? Entendi. Então eu consegui cancelar esses contratos. Que bom. Que bom. Foi assim que acabou a empresa de Airbnb. E né, que eu falei que eu ouvi coisas no noticiário que com Covid, né, muitas pessoas sem dinheiro se mudavam pro Airbnb, usava por uma semana, vamos dizer assim, mas não saía da casa depois. Que tem aqui, dependendo do estado onde você mora, os invasores, vamos dizer assim, eles têm direitos Sim. e o dono da propriedade não pode tirar eles de lá.
Graças a Deus não aconteceu comigo, não. É, Piorar porque- ainda mais. porque Além da queda do coice, Só né? o processo de você conseguir tirar a pessoa de lá, mesmo você sendo proprietário, pode levar 2 anos. E às Olha. vezes foram criadas para proteger a pessoa que tá lá direitinho e o dono da propriedade tá tentando fazer uma coisa ilegal. Na minha Mas não época, contra invasores. até a pandemia, se isso não mudou, e no meu estado, Uhum. quando alguém está por menos de 30 dias, que era o short term, você Certo. podia ligar para a polícia e a polícia poderia Tira. retirar. Aham. Depois, se era um contrato de aluguel com mais de 30 dias, aí já entra Você tem que ir em na outra corte categoria. civil, aham, é. Menos de 30, na minha época, se conseguia. Sim. E eu não alugava por fora do Airbnb, porque eu fazia questão de pagar a comissão deles e tá com tudo certo e Perfeito. poder usar esse sistema e É aqui, esse apoio. foi mês passado, hoje é dia 2 de abril, né? Mês passado aqui o governador aqui da Flórida, ele passou uma lei, assinou uma lei, onde agora o policial vai poder, se o proprietário mostrar, não, é minha casa, não teve contrato nem nada, mesmo se ele estiver lá mais de 30 dias, o xerife, né, o policial vai poder ir lá e tirar eles de lá. Porque eles ficam assim, não faz sentido, porque muitos tiram proveito, né? Vê que a casa é de férias, tá abandonada, ou Gente, o proprietário tá viajando, eles tomam Esse conta. país tem tanta coisa que a gente É acha porque que é as pessoas- diferente. as e não pessoas é. falam, não, nos Estados Unidos isso não acontece. Não, mas acontece. Há muitas leis, as leis são boas, mas algumas leis têm várias Tem falhas muita brecha. e demora. Califórnia Dependendo do que eu que diga, for. Nossa, tá um problema lá, viu? Você já visitou Califórnia? Já visitei Já? E você consegue notar a É. diferença, como tá a sensação Eu fui lá de uma vez, mas segurança, foi que é muito tempo, então triste. É. Eu ando vendo aí que a situação tá... Muitas pessoas estão saindo de lá. Muitos empresários estão saindo de lá porque não tá dando E mais. o maior imposto, né? Eu vi um Ainda vídeo por cima, ontem... o maior imposto. Onde não sei se o cara falou, eu acho que é um rapaz com um americano conhecido, mas ele falou que chega a mais de 50% de imposto que você paga quando você é. Não sei, não tô lá. Assunto Sim. para Renato Prone, mas... Não, sim, mas tipo mas assim. é o maior imposto Dos Estados Unidos dos é lá. Estados Unidos, é lá. E a Califórnia tá tentando passar uma lei onde se você se mudar da Califórnia, eles ainda vão conseguir pegar seu imposto da onde você estiver morando. Jesus. É muito louco isso. Acho que não passou ainda, mas estão tentando. Eles. Lá é. Sai logo. Lá é absurdo. E é um dos lugares mais lindos, né? É Ali. bonito, é coisa de filme, né? Eu entrei, eu falei, nossa, Senhor, me ajuda. Eu não queria ficar aqui para sempre, porque E tem algum lugar que você gosta mais aqui nos Estados Unidos? eu tenho um carinho muito especial pelo Maine, que foi aquela família que eu fiquei Maine quando eu é vim com maravilhoso. 16 anos de idade. Eu gosto muito da Flórida. Pelos brasileiros, de fato, por ser um local extremamente acolhedor, pela Disney, por tudo. Agora, meu coração é do Texas. É mesmo? O nosso grande Daniel Toledo tá lá no Texas, né? Um dia a gente vai lá de novo. A gente já foi umas duas vezes. Aí Gente, sobre o O grande Daniel Toledo, o doutor Daniel Toledo, é um dos nossos grandes patrocinadores desde o começo, desde o primeiro dia ele tá com a gente. Ele é a empresa dele, a Lee Toledo Law, eles são advogados de imigração e pode te dar uma orientação de como vir para os Estados Unidos legalmente. Eles também fazem vistos para outros países e vale muito a pena conferir e ver o que eles têm para oferecer para vocês. Então já vem com visto com Daniel Toledo e já aproveita e já compra as casas com o Marco Jacob. E faz dinheiro, já vem fazendo as Não, não é duas comprar coisas casa juntas. com eles, é aprender o caminho com eles. Aprender o caminho. O cara dá isso. aquela, né? Até porque, deixa eu te falar a real dessa história da casa. Tem muita gente que chega pra gente falando, eu quero uma casa, me ensina a comprar uma casa assim, assim, assim. Dificilmente você vai achar a casa dos seus sonhos lá. Entende? E às vezes é isso mesmo, isso impede a pessoa de começar o sonho dela. Então, porque quantas casas lindas no mercado, reformadas, prontas, que você visita antes de comprar, e aí a cozinha não é como você queria, a sala não é bem assim, o quarto está noutra posição. A mentalidade que você tem que chegar quando você vai comprar casa em leilão é quantos % de retorno eu estou tendo aqui? Então, se você no leilão está comprando casas pela dívida do IPTU, que na maioria dos casos é por volta de 10% do valor do mercado, por exemplo, e aí você está vendendo com um lucro que não existe no mercado, usa um pouco desse dinheiro para multiplicar essa grana e aí sim você poder bancar a casa do seu sonho. Mas, para te falar bem a verdade, você está comprando casa em leilão que aquela oportunidade que você teve de dar lance e tal, de sair com aquela casa, eu acho que isso é importante ser dito, dificilmente vai ser a casa dos seus sonhos, mas é a casa que te dá muito retorno. É. Entende?
com a... Pô, para de reclamar do meu celular. É porque tá dando green screen no seu celular, e aí quando eles colocaram green screen lá, vai ficar passando no seu celular. Não esquenta. Tá bom. Mas obrigado. Mas uma pessoa que... Qual é o nome dela? Andréia? Andréia. A gente entrevistou a Andréia lá no evento de vocês. Sim. E ela falou que a primeira casa que ela comprou foi que $7 mil. Ela pegou aquela propriedade. Claro que não era 1000 maravilhas, mas ela usou ela morou na propriedade. Sim. E depois de um tempo, não sei se foi 2 anos, não lembro agora, mas agora ela ainda tem aquela propriedade que tá avaliada em mais de 200 mil. E ela tem americanos morando lá e pagando aluguel para ela. De $1.800. Exatamente. Olha só, Pois é. um investimento de 7 mil. Claro que ela teve que dar ajustar Uma aqui e ajeitadinha ali. na casa é óbvio. Sim, que mas é vai um investimento precisar. que está dando retorno. E esse investimento tem para todo mundo. Por quê? Você pode fazer isso com terreno, que aí você não precisa estar se preocupando com manutenção, enfim, com reparar telhado, com pintar parede e tal. Então, terreno é algo que gira rápido, tem um valor interessante. Você pode estar fazendo isso com casa. Existe o TaxLien, que é uma coisa que pouca gente conhece. Já ouviu falar no TaxLien? Eu já, mas vai ver que a galera não viu ainda. Então dá uma explicação Vamos lá, o que rápida para eles acontece? aí. Imagina que você atrasou o pagamento da parcela do seu IPTU. Ali vai ter um lien colocado pelo governo. Essa parcela, quando você for pagar, ela vai ser pagada com juros e multa. Então, o governo criou essa estratégia para que ele possa ter... Aqui que se você tem estradas que não tem os buracos que tem em todo canto do mundo, escolas de boa qualidade. Para isso, eu preciso grana certa. Certo? Então, o que eles fizeram? Qual foi a estratégia para receber corretamente? Você não está com dinheiro, mas na hora que o governo coloca um lien nisso, ele está abrindo a possibilidade de um investidor pagar essa dívida para você. E por que eu pagaria a dívida de outra pessoa que não está pagando? Realmente, mas Porque tem um retorno aí. Porque quem pagou a sua dívida vai receber juros e multas sobre ela. Às vezes a gente precisa de uma grana muito alta no Brasil, por exemplo, para você ter 1% de retorno ao mês dos bancos. E com o TaxLien, você tem parcela atrasada de todos os valores, onde você já está recolhendo juros e multa. E isso é assegurado pelo governo americano. Então não tem o risco de você... Não tem o risco, mas aí talvez você vai me falar, e se a pessoa não pagar nunca? Bem, existe um prazo para ela pagar. Ao final, e enquanto ela está demorando... Ótimo, está rendendo juros e multa para você. Exato. Quando ela paga, o governo tem dias para te repassar isso. E você não vai levar um golpe do governo americano. Exato. Agora, se o cara não paga no final do período, ele vai perder a casa e essa casa vai como garantia desse investimento. Esse é o lien. E o lien, ele é interessante para quem não está visando ficar com a propriedade. Tem até gente que fala, não, eu quero investir em lien porque eu quero ficar com a propriedade. As suas chances de ficar, elas são pequenas. Elas são pequenas. A pessoa vai se organizar e vai conseguir pagar. Entende? De 2% a 5%, se não me engano, que você termina levando a casa. Precisa de estudo também, porque talvez essa pessoa não esteja pagando porque a casa não vale a pena. Entende? É por isso que a gente ensina os 7 passos a checar para você não cair no problema. Quando você checa esses 7 passos, você elimina os riscos. Porque às vezes quando é muito bom para ser verdade, pode ser, mas ao mesmo tempo... Exato. Há oportunidades que são maravilhosas e o retorno é imenso, né? Exato. Mas você tem que fazer a lição de casa. Exato. Então, hoje, assim, a gente existe para dar esse apoio a quem acabou de chegar. É um apoio emocional, é um apoio técnico. A comunidade existe para auxiliar nesse tipo de compra, porque isso é um instrumento de multiplicação, para que você não fique o resto da vida como no subemprego, seja ele qual for. Certo. Se esse não for o seu desejo, eu acho que dificilmente alguém... A gente chama de subemprego porque a pessoa tem capacidade de estar além. E que eu vou falar agora, eu já sei a resposta, mas pra galera que tá assistindo a gente, né? Vamos falar, mas você é tão bom assim, por que você tá compartilhando com os outros? Você é tão maravilhoso, por que você tá dando, né, o mapa pro segredo? Por vários motivos. Eu já sei a resposta, né? Por que faz sentido, motivos. mas... O primeiro deles é aquele número que você estava falando. Existem 3.154 condados. É impossível de você conseguir pegar tudo. Inúmeras, eu precisaria... Nem se eu fosse o bilionário número 1, eu estaria conseguindo comprar tudo. O que a gente consegue pegar desse leilão é tão pouco diante de tudo que está sendo ofertado sempre,
que mesmo a gente ensinando para todos os brasileiros que estão aqui ainda, existe casa para todo mundo, porque existe mais gente devendo do que a gente consegue ensinar. Entende? Mas faz muito sentido para a minha história, para a história de Marcos também, a gente que que batalhou tanto e queria uma luz, uma esperança, um caminho. Era ser muito filha da mãe e não poder compartilhar isso com outras pessoas, tendo tanta abundância nesse mercado. E tem outra, eu sei que é o seu caso, o caso do Éder e o meu caso, a gente gosta de ajudar as pessoas, né? Isso daí faz você se sentir bem. Você tá ganhando dinheiro e ao mesmo tempo tá ajudando alguém a ganhar dinheiro, melhorar de vida. Por isso que eu reescrevo a sua história, porque na verdade a gente não coleciona casas compradas, casas vendidas, mas histórias de transformação, histórias de... E é tão bom isso. É demais. Vir aqui e aquele cara ali, eu não sabia que ele ajudava muitas pessoas. Ele fazia assim, tipo, por trás das câmeras, mas ele ajuda... Não sei agora, não sei, acho que ele tá meio não ajudando muito, não. Tô precisando de uma grana aí, tá? Não, mas eu, tipo assim... Eu sabia que você tá querendo cobrar seu salário. Não, porque o salário é dia 1º, hoje é dia 2, até agora eu não recebi. Porque ontem era dia da mentira. Ele falou, vou te pagar 1 milhão hoje. Nada. Mas isso é uma coisa boa, não é não, Éder? Exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Faz duas. Esse tax lien são somente para as pessoas que vêm do subemprego ou são pessoas que têm poderes aquisitivos também bons, que vieram para os Estados Unidos já com green card e tudo? Como é que funciona para qualquer pessoa que quer multiplicar. Porque o que é que acontece? Na verdade, eu vou me comprometer aqui, mas a minha paixão é trabalhar com quem está buscando um caminho. E quando eu falo quem está buscando o caminho, tem muita gente que estava muito bem de vida no Brasil, teve problemas dos mais diversos. Você viu no evento, a gente trouxe o Edson, que foi assaltado várias vezes com arma na cabeça. A gente tem que trazer ele aqui. Gente, uma história incrível. Eu perguntei justamente por causa dele. Você estava pensando nele, né? E o Edson, quando chegou aqui, tem o Wilton, que não sei se eu cheguei a te apresentar, mas também, assim, milionário no Brasil, e chegou aqui e estava fazendo Uber. Recomeçar é difícil. Você chega num lugar que você não sabe como é que o sistema funciona, muitas vezes você não sabe a língua, muitas vezes você não sabe. E olha, comprar terra dá medo, não importa o lugar. Se você vai comprar no Brasil, na sua língua, com profissionais que você conhece, já dá um mega frio na barriga e às vezes você recua. Imagina você comprar em inglês do governo americano sem apoio. Ainda mais se você não fala o idioma, né? Ainda mais se você não fala idioma. Então você tem alguém que te explica na tua língua, que mostra as regras do condado, que está mostrando como isso funciona, que está mostrando quanto é a operação. Uma coisa que é muito importante ser dita: a gente não pega dinheiro de ninguém para investir. Isso aí, ultra importante. Ensinamos. Se alguma vez alguém estivesse passando pela empresa pedindo dinheiro, não dê. Não somos nós. Você nunca vai entregar dinheiro para a gente fazer investimento para vocês. Isso é um princípio da empresa desde o início. Isso é uma maravilha, porque isso daí já dá uma tranquilidade para a pessoa que está querendo investir. Pô, eles não vão pegar meu dinheiro, eu vou dar o dinheiro diretamente para o governo direto do governo americano. E o que é mais interessante, você não precisa ser brasileiro, você não precisa estar aqui. As primeiras casas, lembra, eu comprei de São Paulo. Você não precisa estar legal, você não precisa ter social para isso. Isso é algo que o governo disponibilizou para qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. Uma coisa importante também, que às vezes muitos não sabem, que, como você falou, a pessoa pode até ilegal, que é verdade. Aqui nos Estados Unidos, se você vier aqui turistar, se você quiser abrir uma empresa, você pode. É totalmente legal. Você não precisa nem estar aqui para isso. Não, exato. Mas eu tô falando, você tá passeando. Exato. Falei, pô, vi isso aqui, aí se ligou nisso aqui de tax lien, tax deed. Pô, vou abrir uma empresa. Pode, não leva o quê? Uns 2 dias, 2 horas, sei lá. Você abre, sei lá, vamos ver, pela minha experiência, o máximo de tempo 2 dias pela internet, nenhuma complicação. Sim, tudo direitinho. Sem os gastos do Brasil, enfim, sem põe ter pessoas para trabalhar. Pagando. Exato. A única coisa que você não pode fazer é você trabalhar, né? Mas você pode pôr as pessoas para trabalhar para você. Você pode ter um business aqui. Exatamente. Isso daí, ó, grande oportunidade. Entendeu? É importante dizer que a pessoa também não precisa ser necessariamente abrir uma construtora que ela tem que construir, né?
Ela pode abrir uma construtora e colocar uma padaria com o mesmo nome, construtora. Gente, aqui no, É uma coisa que é interessante. aqui no Brasil a gente tem o KINAI, né? Aham. Então você abre... Aí eu não sei, eu não entendo nada disso. Gente, vou te dizer como é que é. Pelo menos da minha empresa lá. O nome da minha empresa é gigante, porque foi adicionando sobrenomes e adicionando KINAIs que às vezes nem podem estar juntos ali. Você tem que ter uma empresa para uma coisa, tem uma lavanderia. Aí você abre uma empresa para lavanderia. Aí agora você vai colocar uma padaria, aí você tem que abrir a padaria. Aí agora você vai colocar uma autoescola, aí você abre. Nos Estados Unidos, você não lembra mais como era lá, mas aqui nos Estados Unidos, você abre uma empresa e você pode fazer, na maioria dos estados, todo tipo de operação, desde que seja legal. Exatamente. Tudo na mesma. Panificadora São João vende Só se carne. organiza. Exato. É o que todo mundo fala, os Estados Unidos é o país da oportunidade, né? A loja, a empresa que você colocou que compra e vende a casa é a mesma que você faz, por exemplo, sua limpeza quando você está indo em transição de carreira, é a mesma da construção, é a mesma que você vende ovo de Páscoa na Páscoa, e isso facilita a vida de todo mundo, é menos burocracia. Bom, isso daí é tudo uma maravilha, a gente sabe que funciona, mas deixa eu perguntar, eu sei que nada é 100%. Já teve propriedade que você perdeu dinheiro, falou, pô, me dei mal nisso aqui, minha pesquisa não deu certo. O Marcos tem um exemplo clássico de uma praça que ele comprou. Praça? No início, de uma praça que foi comprada. Por que acontece? Lembra que eu falei que não é só chegar lá e comprar, né? Tem que ter uma pesquisa. Por que essa pesquisa tem 7 passos hoje? E ele não tinha 7 passos no início. Cada burrada que era feita... E é isso que a gente tem que fazer. Com as falhas, a gente aprende. Podia ter sido evitado, aquilo vira um passo a mais. Então, com os 7 passos, hoje, a gente tem praticamente 1.000 pessoas na comunidade fazendo negócio todos os dias. E os 7 passos têm coberto toda a possibilidade de erro até hoje de todo mundo. Se tiver um erro diferente aí, mais criativo, que essas 1.000 pessoas fazendo negócio todos os dias não conseguiu cobrir, era o 8º passo. Mas até hoje estava tudo. Mas qual foi a falha dessa passos. praça aí? Conta pra gente. Foi, entrega o jogo. Na pesquisa, o endereço no Google estava errado. E ele estava achando que era um terreno e era praça ao lado. Entendeu? E hoje tem como checar isso. Hoje tem um dos passos é você fazer essa dupla checagem, porque condado também erra na hora de marcar. Eu assisti um vídeo ontem aqui nos Estados Unidos, onde durante a pandemia uma mulher estava procurando um terreno para comprar no Havaí. Eu não lembro onde mais. Ela mora aqui nos Estados Unidos, em algum estado. Mas ela achou um terreno lá no Havaí por $20 mil. Um terreno maravilhoso. Nada assim... Sim, loucura, mas é um lugarzinho que tem as plantas que ela queria, as árvores, uma coisa assim bem relaxante. Foi lá, comprou no leilão. Sim. Conseguiu 20 mil, é muito. No Havaí é um preço ridículo de barato, né? O que aconteceu? A construtora construiu uma casa no terreno dela por engano. Uma casa novinha, tudo. Porque eles quiseram economizar, eles não checaram eles não quiseram contratar uma pessoa para fazer o survey, é o que eles chamam, né? De fazer ver o terreno, a linha do terreno, essas coisas. Falaram, não vamos gastar dinheiro com isso, construir a casa. E agora estão tentando fazer ela pagar, perder o dinheiro. Ela assim, não, a culpa não é minha. Destruiu o terreno dela, né? Porque tem uma casa horrível no ponto de vista dela. Do ponto de vista dela, não era o que ela estava buscando. E quando tudo isso está acontecendo, tem os invasores lá que entraram na casa, destruíram a casa. Quer dizer, ela não pagou pra casa, mas... não vou nem falar porque não é legal, não, mas destruir a casa. Mas aí ela fez tudo certinho, né? Ainda tá na justiça, mas... Espero que tenha um bom final essa história. Mas dá para pegar propriedades, terrenos com um preço muito acessível. O que é interessante é a gente saber que aquilo que é raro, né? Quantas casas normalmente na vida as pessoas compram? A maioria dos brasileiros uma só. E a gente saber... é a maior compra no geral da vida da pessoa, né? Da vida da pessoa. A segunda seria o carro. E você poder tirar alguém que já estava sem esperança de mudar de área, que já estava... para torná-la um investidor, para crescer esse business. Assim que a pessoa entra, ela chega na comunidade. Ali ela aprende a fazer os primeiros negócios. Ela pode dar continuidade e transformar isso em um business, onde ela não precisa mais... fazer a transição do trabalho dela, entende? Para que ela viva apenas disso.
Então, a gente está transformando nesse mercado cleaners, contractors em investidores. Mudando a forma como a comunidade brasileira é vista. Hoje, você chegar num condado, você vai ver num leilão, você vai ver a quantidade de brasileiro que está lá e dando show, entendendo do que está fazendo. Quando você começa a entender o sistema, você começa a ver, seus olhos percebem o quanto que o americano está lá sem saber o que está fazendo. Porque os americanos também não... E é massa saber que é brasileiro que está dando show, quem está fazendo, quem está vendendo. E tem americano que pega e olha, até o marido da André lá que entrevistou lá, ele pega e olha assim, não... Isso aqui não. E muitos falam, não, isso daí é scam, né, fraude, ou não tá, é muito bom para ser verdade, mas se você procurar, tem americano que também ensina isso, né, como fazer, né, não ensina os nossos trabalho. 7 passos, Sim. porque isso foi algo que a gente patenteou da metodologia, exato, mas o mais legal disso é que você consegue ir ao condado e checar, entrar no site do governo, ver que é real, e eu falo para todo mundo, checa. E o primeiro negócio vai fazer, passa pelo processo completo, compra uma propriedade de $50, se $50 é algo que você consegue bancar pensando que isso está sendo para sua educação. Faz esse processo antes de investir em valores maiores. Você tendo uma faculdade, Exatamente. da vida ali, né? O que a gente começa, quando você quer aprender mais sobre isso, você começa no desafio. O que é esse desafio? Você recebe todas as aulas inicialmente gravadas, você assiste, depois você vai com toda a nossa equipe fazer um passo por dia. Você aprende a lição e você vai praticar de forma profunda. Depois entra o Marcos, com essas pessoas já eram ao vivo, depois entra o Marcos ao vivo de novo, você consegue compartilhar sua tela, mostrar o que você está querendo comprar, mostrar qual é a sua dúvida, porque quem aprende não depende. E tem muita gente oferecendo, eu vou te cobrar tanto para comprar para você. Não faça isso. Vem aprender com a gente. E outra coisa, quer saber? Entra no Instagram, tá tudo lá de graça. Eu ia falar quanto custa. Nada. Quanto que custa? Vamos lá. O seu tempo. Você tem que investir seu tempo para você... Então, tem 2 maneiras de você fazer. Você pode entrar lá no Instagram, você vai ver. E o qual que eu Instagram? tiver, o caçador de títulos. Os deeds são títulos, né? Sim. O que você quiser de material, eu posso até disponibilizar vários no link aqui, para que as pessoas conheçam. Tem um livro com a história de Marcos que mostra todos os 7 passos de como fazer, de pesquisa e tal, e tal, e tal. O que eu não recomendo de forma alguma é, ouviu falar em tax deed, vou lá comprar. Porque você pode comprar, tá comprando uma propriedade que não foi paga porque está com problema. Você pode comprar uma dor de cabeça, né? Exato. Se você não fizer a pesquisa. Exato. Todo pedaço de terra, ele é passível de ter IPTU pago. Agora, vamos lá, uma lagoa... Tem IPTU para pagar. Ou às vezes um terreno que você não pode construir nada. Que você não pode construir nada. Landlocked, que é aquele que não dá para rua nenhuma, você só chega de helicóptero. Uma praça. Uma praça. Vamos lá. No lugar errado. No lugar errado, exatamente. Esse terreno landlocked, só por questão educativa aqui, ele é interessante se você é um dos donos do terreno vizinho, porque aí você entra pela rua e acessa ele e ampliou sua casa. Mas, enfim... Dentro do Instagram, você consegue ter muito material gratuito sobre isso. Existe um desafio onde você coloca um depósito. Depósito não é porque vem mais dinheiro depois, não. É porque a gente devolve quando você faz a compra e deixa um depoimento pra gente. Entende? Então, dentro do desafio, você vai ter as mesmas informações que você tem ali dentro do gratuito. Não existe um passo misterioso extra que eu só conto dentro do desafio. Não existe uma mágica ali. Não tem a outra informação que você vai pagar mais para descobrir ali dentro. Não, é tudo que já está disponível lá fora. Porém, com um acompanhamento, com os exercícios sendo corrigidos, sendo visto, com dúvidas tiradas, porque as pessoas empancam no processo, porque comprar terra dá medo. Ou a gente vai perceber, quando você compartilha a sua pesquisa com a gente, quando você compartilha a sua atividade, a gente vai dizer, peraí, tem um erro aqui, você se deu conta disso, e aí você está vendo o seu erro e o de todo mundo, e ao ver o de todo mundo, aquela que você não quis compartilhar, peraí que eu também estou errando aqui. Quanto que isto custa? Um depósito de 397 que, a partir do momento que você compra a sua propriedade dentro do período do desafio... Não é para o resto da vida, porque não é para o resto da vida, porque também eu não tenho como fazer conta. Exato. Exato. E aí a gente devolve isso para você. Tem gente até, já ouvi falar assim, isso é uma pegadinha, porque é impossível. O condado, quando você faz a compra no condado, ele leva um tempo para analisar. Não vai dar tempo dentro do desafio, porque é o período de análise do condado. Isso não conta para a gente. Você tem que ter feito a oferta dentro do desafio. Todo o período de análise do condado... A gente entrevistou já pessoas que falaram que funcionamento, vocês devolvem o dinheiro. Sim, sim. Agora,
Ah, não comprei, não sei o quê, como é que você faz para devolver? Meu amigo, não está nas regras. Quando você comprou, você sabia que você faria e você ia receber de volta quando você comprasse, porque eu quero estimular a pessoa a comprar, não a não comprar. Exato. Eu quero que compre, porque eu quero seu depoimento. E você tendo aquilo, esse pagamento, vamos dizer assim, Sim. te dá aquela um incentivo de você correr atrás. Você sabe por que isso também? Por causa de uma pesquisa que saiu da Hotmart, mostrando que neste mercado educacional, só 3% das pessoas que entram em curso chegam no final. Então, principalmente os cursos vitalícios. Então, eu lhe dou um período para você fazer isso acontecer, lhe dou todo o apoio, coloco toda a equipe lá dentro, que são os guardiões do caçador, que são as pessoas que já estão comprando, vendendo, tendo sucesso, que estão lá para apoiar os outros que estão começando. A cada atividade a gente vê, a gente checa, a gente tira dúvida, verifica, entra ao vivo, você compartilha sua tela, abre seu microfone. Você está pagando por este apoio e depois o seu dinheiro vai ser devolvido você comprando. Porque se a gente tiver fazendo com que as pessoas tenham sucesso, a gente vai ter sucesso. O nosso sucesso é o sucesso deles. A longevidade da empresa é o sucesso deles. E tem espaço para todo mundo Esse é o também, sentido. né? Exato. Mas quantos $1.000 eles têm que pagar para isso? Nem $1.000. 397. 397, isso. Mas eu tô aprendendo tudo aqui. Ai. Já tá tudo certinho aqui na minha cabeça. Vamos fazer um desafio com a gente? Vamos embora. Cara, vocês receberam por muito tempo lá atrás gente falando, investiga isso e tal, bababá. Vamos investigar isso com a gente? Vamos. Mas Topa? Mas a gente não... Peraí. Mas a gente não precisa, porque a gente já entrevistou várias pessoas que fizeram Não, com a vocês. gente sabe que funciona. Ó, vou dar um exemplo. O Aldi Palma. É O Aldi Palma foi um dos querido. primeiros a chegar aqui Foi e um falar dos assim, primeiros. cara... E os eu que duvidei. mais conseguem né, fazer isso girar. Então, assim, é. tem vários outros, eu não quero citar nomes Sim, porque... claro. Mas a gente entrevistou pelo menos uns 3 ou 4 que fizeram cursos com Mas a vocês. gente podia fazer um vídeo, né? Fazendo isso daí. Aquele rapaz que veio aqui na sexta-feira contar a história do filho dele, ele falou que comprou o curso deles e fizeram o E curso. que quer conhecer o Marcos. E o sonho dele, a vantagem dele é conhecer o Marcos. Ou Ele- sonho fácil de realizar. Mas só que é porque ele É que ele tá de morava passagem aqui, aí né? ele mora na Virgínia, aí nunca se encontrou com o Marcos. E Oportunidade não faltará. E ele fez o curso em 2018, que ele falou, alguma coisa assim. O que está faltando para vocês fazerem isso junto com a gente? Tempo. Eu quero falar tempo. Cara, agora posso falar? Como que você não tem tempo de ter esse retorno financeiro que o negócio dá? É porque a gente já tem bastante retorno financeiro. A gente é bilionário já. Olha a situação do tênis da criança aqui, ó. Eu saí da Você acha construção que uma direto pra fonte a cá. mais com... Não Eu existe aceito. negócio mais Eu aceito. seguro do que esse. Porque é assegurado pelo governo americano, se feito da forma certa. Lógico que se você pegar Não, eu seu falei dinheiro pra e entrega ele- para outra pessoa, O Santista é a falou maior que quer roubada fazer. da vida, Eu né? falei pra ele, vamos fazer Então, aí, no porque daí a próximo gente eu pode quero fazer vocês. vídeo e mostrar, acho que é bacana, né? Próximo Pra vamos mostrar. junto. Opa. Vamos sim. E E eu ouvi os- falar que vai ser em Massachusetts, né? Não é Aí eu isso? não... O Acho que próximo The Game? tem um, vai ser... Não sei qual que O é. próximo The Game provavelmente é Boston. Então, É que eu isso. saí de um agora e a gente sai de um The Game, ele é tão cansativo para preparar e emocionalmente é algo que mexe tanto com a gente que é igual a quando você toma uma cachaça que você fala nunca mais bebo de novo. Até a próxima. Até a próxima, eu quero falar. Na semana seguinte a gente já tá ali querendo preparar de novo. Então, como foi o final de semana passado, eu ainda não tô com isso exatamente na cabeça, não tenho certeza se é junho ou julho o próximo evento presencial em Boston. E vocês têm que 935 pessoas no projeto, envolvidas no projeto? De onde você tirou esse com... número? Não sei disso. Eu acho que alguém falou, eu ouvi em algum lugar. Não, calma. A gente tem no Brasil 20 funcionários. E por que no Brasil? Porque eu moro no Brasil. Sim. E como a gente que administra... Não, dá pra fazer fora Dá dos para fazer de Estados- qualquer lugar, uhum. exato. Então, no Brasil, a gente tem um escritório com 20 funcionários, que são essas pessoas. A galera de apoio, que responde e-mail, que responde WhatsApp, que está colocando a live no ar, que está subindo vídeo, que está na caixinha de perguntas, Certo, enfim. certo. Então, a gente tem essa equipe no Brasil. Nós temos os Rangers aqui, que são os guardiões do caçador, que são os alunos de maior sucesso. Né? Alguns milionários já feitos por esse negócio, que têm a paixão de ensinar. Que mais?
Mas 900 e pouco, não sei de onde você... Eu não sei de onde eu vi esse número, não sei. Eu acho que é alunos ativos. Será que é isso? Bem, a gente tem a comunidade por volta de 1.000 alunos. Então acho que foi Ativos. isso que eu Deve vi. ser isso Exato, mesmo. por volta de 1.000 alunos ativos. Mas a gente tem os meetups nas cidades onde a galera se reúne, Certo, a gente certo. tem... Para quem não conhece, é estranho, porque é um projeto de transbordar. E aí as primeiras perguntas por que vocês ensinam? E por que tem gente que já é milionário, que está ali junto, que está... E já foi mesmo? Então, lembra que eu falei que a gente, para devolver o depósito da pessoa, ela precisa dar um depoimento? Não é chegar lá e dar o depoimento, porque isso não conta. No depoimento, inclusive no vídeo, ela tem que mostrar para o vídeo o documento de compra dela, ela precisa mostrar a transação bancária. Porque isso daí você... Pra mostrar para as pessoas, ó, Porque essa tem que pessoa provar. realmente foi. Porque tem que provar. Fez Exatamente. o que a gente ensinou, não é Exatamente. tipo assim... Exatamente. Não consegui. Tem que simplesmente provar. Tem que provar. Isso Tá mesmo. bom. E geralmente quantos eventos vocês fazem por ano? Vocês têm tipo uma consistência aqui e ali? Ou... Então, a gente tenta não fazer eventos... Essa é uma pergunta um pouco tricky. Porque você precisa ter muita energia para fazer isso, que é um evento grande, Então, né? no final do ano, tem eventos que acontecem, por exemplo, o ano passado a gente teve o The Camp, nas férias do meio do ano. O que é o The Camp? Foi um evento para pais e adolescentes, para a gente trabalhar a mentalidade de educação financeira para a família. Esse evento acontece a cada 2 anos. A primeira edição foi o ano passado. Então, foi todo mundo junto num resort, no Hotel Fazenda, onde a gente trouxe 2 pessoas que são especialistas nessa área. Não foi um evento dado, eu não palestrei, Marcos não palestrou. Foram especialistas na área, trabalhando a mentalidade da família sobre isso. Esse evento ele é intercalado, então esse ano não tem, terá no próximo. Isso é algo que a pessoa já pode começar a se organizar financeiramente para isso. Por quê? Porque tem a hospedagem no local, tem alimentação no local, que você já começa... igual a excursão, se você já começa se planejando para isso. A cada 2 anos a gente tem o The Fest. Então esse ano é um ano de The Fest. O The Fest é quase como um congresso. Por que como um congresso? Lá a gente entrega as plaquinhas para quem conseguiu as vendas, então quem vendeu mais, a plaquinha de 1 milhão a gente já entregou, plaquinha de 500 mil a gente já entregou, enfim. Não entregamos plaquinhas de 5 milhões ainda, mas a gente pode entregar 5 plaquinhas de 1 milhão, mas é o sonho, a gente está... Um dia chega lá. A gente está lá batalhando para que mais pessoas cheguem e quem já chegou chegue com números mais altos. Mas parece um congresso porque ali eu tenho os profissionais de apoio. Porque quando esse negócio começou a crescer, começou a ter necessidade de um contador mais específico para isso, de uma pessoa que entenda profundamente de imposto e que diga, olha, tem isso que você consegue abater do seu imposto de renda de forma inteligente. Tem o cara que trabalha também de forma profunda a parte da mentalidade. Então, vira um congresso. O último The Fest, se não me engano, foram 15 palestrantes, todos milionários. Por que você está falando que é milionário? Para a gente inserir o brasileiro em profissionais de uma mentalidade correta, que estão na mesma vibe, que estão entendendo a mesma coisa. E por que não ter a mente milionária, não é isso? E às vezes tem vários milionários que escrevem livros, dão palestras, falam vídeos gratuitos. Eles passam o segredo, Sim. né? Mas as pessoas, não, aí tem pegadinha. E é interessante porque cada um traz um ponto importante disso. Né? Por exemplo, na minha história, o ponto foi valor interno. Para outra pessoa é um outro ponto, para outra... E a gente vai somando tudo isso no conhecimento e vira um evento incrível, com grandes transformações, que realmente... A vibe é muito boa. Tipo, muito o legal, evento que a gente foi ali, nossa, foi... A gente não queria sair dali. Foi bom demais. Teve bastante comida também, né? Eu não toquei na comida, tá? Mas tava bonito o negócio ali. Vocês capricharam. Esses são os 2 maiores eventos do ano. E a gente faz eventos menores que se chama The Game. O que é o The Game? Escuta essa história. A gente contratou uma pessoa da Austrália, que é o maior cara em jogos, o maior especialista nessa área. Que tipo de jogos? O jogo, transformar o seu conhecimento em um jogo. Certo. O que é o The Game? A gente cria as estações dos 7 passos e lá você tem uma instituição que representa um condado, outra que representa o banco. Então todo mundo começa o jogo com uma certa quantidade de dinheiro e a gente vai jogar o jogo. E o que é o jogo? É você fazer
num ambiente seguro, todas as etapas que você vai fazer lá fora, quando você for fazer a compra. Só que eu insiro nisso competição. E por que tem competição aí? Para vir emoção. Porque quando a emoção está em alta, a razão está em baixa. Nessa hora da emoção é quando você erra. Uhum. Na competição, na pressa, você erra. Deixar e o aí emotivo você vai tomar errar conta. ali, no evento, e não na vida real. Então é feito para que você bote o pé pelas mãos mesmo, para que você se atrapalhe, para que você... os erros que você iria cometer lá fora. Legal isso aí. Então esse evento é a grande paixão da gente. Chama The Certo. Game. E É esse que vai ter em Boston daqui a 3 meses. daqui a 3 meses. Isso. Beleza. Se bobear, a gente dá um E pulo os lá. Velas estão convidados para ir? Assim, Tem que jogar, hein? Não dá pra ficar lá só Ela assim, se não assistindo. jogar, só- nem toca a campainha. Só assistindo e comentando não rola, não. Tem que jogar. Porque quando você joga, gente, primeiro você vai ver como é emocionante. E as lições que a gente tira disso. É, não é interessante. Então, Não, mas ali, ó, o cacete come, viu? Na hora do jogo. então, bora lá, Éder. bora. Bora. Grande Éder Santos, você tem mais alguma pergunta para nossa grande convidada Renata? A pergunta é: você está realizada hoje com Deed Hunter? Você tem que pergunta? Dá pra ver no sorriso, no olhar dela aqui que ela tá mais realizada, Meu Deus, pô. até me É porque emociono. não é só. Ela falou que não é só dinheiro. Eu tô falando se ela está realizada assim, como pessoa, de estar ajudando várias outras pessoas. Ou Você ainda vai fazer falta ela muito? chorar, né, cara? Lógico. Caramba. É lógico, é isso que dá um corte bom. Ou ainda falta muito. Você só tá interessado nos views, nas cortes, curtidas nos aqui. cortes. Galera, por favor, dá um tapa no like aí. Você nem coloca na minha cara, né? Você realmente quer ver as lágrimas da Renata? Já Pessoal, viu. dá um Tô like aí pra brincando, gente. Renato, tô brincando. A gente vai pegar as informações que ela tá falando aqui, a gente vai destacar no comentário desse vídeo, dessa live. E para você poder conferir tudo que ela tá falando, vai no site do governo, ver o que eles estão falando aqui, que é realmente verdadeiro e funciona. Essa pergunta veio porque o pessoal que a gente sentou na mesa lá para poder conversar sobre o Deed Hunter era só elogios. Eles Não, as meninas estavam. Dá pra ver que a energia delas estava pulando ali de felicidade. Você vê que ali é a coisa real mesmo. E o mais interessante foi que ela falou que exatamente a Renata falou que isso é picaretagem, Aham. não sei o quê. E quando elas entraram para poder ver, realmente... E uma coisa que eu falo também é quando... Primeira vez que eu peguei um emprego como vendedor, né? Onde era 100% comissão. É meio que assustador, né? Você não sabe quanto você vai ganhar para Sim. pagar suas contas, né? Mas como era um trabalho part-time, um trabalho extra, eu falei, pô... Eu ganhava no trabalho extra que eu tinha, eu ganhava $6, isso é 500 anos atrás. E... Aí eu consegui essa de vendedor, eu perguntei pro patrão ali, ó, eu sei que é comissão, mas quanto que eu vou ganhar? O cara aí olhou assim pra mim, acho que uns 10 por hora. Eu falei, pô, beleza. No trabalho extra, beleza. Meu primeiro cheque foi $23 por hora. Eu falei, como? Eu ganhava, tava ganhando mais que o meu trabalho integral, né? E aí comecei a fazer bastante, ganhava bastante dinheiro, aí quando eu via um amigo ou uma pessoa que eu falei, cara, essa pessoa daria muito bem na venda, eu falei, pô, por que você não vem trabalhar e faz isso aqui, tem vaga ali? Aí assim, é 100% comissão? Não tem, não, porque teve vezes que eu achava que eu não ia conseguir o dinheiro pro cheque, né? Mas em um dia eu conseguia fazer o cheque todo. Não, pelo menos o mínimo do mínimo, né? Sim. E eu falava pra você, não, você consegue, mas tem pessoas que há um medo, né? Para mim Não é vão pra apaixonante entender o que é que está por trás desse medo, Uhum. entender como é que isso funciona. E foi o que me libertou, foi o que me tirou do cleaner, foi o que me tirou de uma época que... Sabe o que é interessante? Eu passei a perceber que não tem nada a ver com força, garra e determinação. Uhum. Todo mundo tem muita força, garra e determinação. Não é força. Se fosse por garra, não existia pobre no Brasil, tá? Se fosse por banho gelado, não existia pobre no Brasil. É verdade. Sem dúvida. E eu penso que, respondendo sua pergunta sobre se eu me sinto realizada, eu tenho uma grande realização pessoal, mas a maior realização é ver que a gente consegue, e eu falo a gente porque isso não é só comigo, transformar a nossa história, a nossa razão de uma maneira de transformar dos outros. A melhor maneira de tirar alguém do fundo do poço é estando fora dele.
a razão que me fez... Hoje eu entendo porque que eu saí, hoje eu entendo porque que eu briguei com todo mundo, que por sinal já está tudo resolvido há bastante tempo, mas tem outras pessoas que estão passando por isso e ainda está perdida. E se eu fiz esse trajeto e eu consegui descobrir o caminho, por que eu vou ficar com essa mentalidade escassa de esconder isso dos outros? A abundância, ela é o transbordar. E faz o dinheiro girar. E faz o dinheiro Você girar, faz. A galera não entende, quer dinheiro tudo no bolso. Não, mas se você conseguir fazer o dinheiro girar, tem dinheiro pra todo mundo. Você já parou para pensar o que é dinheiro? É o que paga as contas lá em casa. Na minha maneira de pensar, é a energia facilitadora de Certo. tudo. De tudo. E o dinheiro é a materialização do valor. Exato. Quando você tem valor, você tem facilidade de fazer dinheiro. Valor seu. Quando você se dá valor, você sustenta um orçamento mais caro, passar um orçamento mais caro sem gaguejar, você sustenta valores e caminhos mais altos e jornadas mais altas. Quando você não está se dando valor, essa energia não vem para você. Concordo plenamente. Falou tudo. Caminho é interno. Éder Santos, É isso aí. estamos prontos? Estamos. Ó, pra quem não conhece a Renata, qual que é o seu Instagram, Renata? Renata Barreto. Underlinezinho lá no E o final. seu Instagram é muito profissional, viu? Você gostou? Muito Demais, legal. demais. Muito legal mesmo. Precisa alimentar melhor, porque Não, mas termino que me dedico a gente muito chega lá, a gente caçador vai de mandar a título, galera mas lá pra vou- conferir você. vai lá. Quem É tiver isso com aí. dificuldade, quem tiver querendo trabalhar valor interno, quem tiver achando que está perdido, gente, manda mensagem, porque à noite, de madrugada, eu adoro bater um papo sobre isso. Cuidado com o que você pede. Cuidado. A galera vai. Universo dá- 2 da manhã, ela tá acordada, peraí. Não me liga pelo Instagram, por favor, mas manda lá que quando eu tenho tempo, eu gosto muito Legal. de ajudar na maneira que eu posso, de conversar, de dar caminho. Às vezes uma dica que você dá transforma a vida de alguém. Perfeito. Alguma última mensagem para os nossos fellas que estão assistindo a gente? Não desista, acredite em você. Vamos lá. Não, O Éder ali, ó. Ela precisa olhar pra câmera. não desista. Acredite em você, faça a sua jornada aqui fora valer a pena, reescreva a sua história. Não vá vivendo a vida no deixa a vida me levar, porque você não está calculando onde que ela vai chegar. É preciso recalcular essa rota. E você tem dentro de você todas as forças e todos os instrumentos para chegar onde você pensou. Acho que é Maravilha. isso. Éder Santos, alguma mensagem que gostaria de passar para os nossos fellas? Se inscreva no canal, deixe seu like, não se esqueça de ir lá no Instagram. Não, você é também. mandão, né, cara? A galera já tá se inscrita, certeza. Calma. E não deixe de ir lá no Deed Hunter ou o Caçador de Título no Instagram. Que você vai aprender muita coisa lá. Vai lá de curiosidade, você vai ver que você vai gostar e vai Sim, querer. sim. As informações estarão na descrição e no comentário desse vídeo aqui. É isso aí. Bom, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que assistiram, acompanham a gente. Muito obrigado pela audiência e logo, logo terá mais. É isso aí. Muito obrigado, Renata. Vamos ficando por aqui. Boa noite a Obrigadão. todos. Tchau, tchau. Tchau.